estão felizes aqui nessa noite? Quantos podem erguer as mãos e falar: eu confio no Senhor? Independente do dia bom, independente do dia mau, eu confio no Senhor. Nesse momento aí, erga suas mãos e comece a declarar palavras que engrandeçam ao Senhor. Erga suas mãos, erga sua voz e comece a agradecer. Comece a entronizar o Senhor neste lugar. Tu és aquele que venceu a morte. Tu és aquele que ressuscitou e abriu um novo caminho para que nós possamos te adorar, para que nós possamos estar na tua presença. Te louvamos, Senhor. Vamos declarar: porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, que a minha vida está nas mãos que vive está. Mas eu bem sei, que a minha vida está nas mãos que vive está. Você pode aplaudir a Jesus nessa noite. Ele vivo está. Com as palmas. Deus enviou seu Filho amado para
Erga sua voz e diga: sem medo então, sem medo então. Mas eu bem sei, diga com convicção, mas eu bem sei. Eu sei que a minha vida está Nas mãos do meu Jesus, que vive está. Te louvamos, Jesus, aplauda Ele, aquele que venceu a morte, aquele que ressuscitou. Aleluia. Você pode curvar sua cabeça neste momento, feche seus olhos. As mãos do Senhor não estão encurtadas para nós. Quando nós pedimos, Ele vem no nosso socorro. Independente das adversidades, diferente dos dias maus, dos dias bons, Ele vem ao nosso socorro. Nessa noite, se há algo que você precisa do socorro do Senhor, coloque para Ele neste momento. Abra sua boca e chame por Ele. Diga: Senhor, venha ao meu socorro. Senhor, venha a minha necessidade. As tuas mãos não estão encurtadas para mim. As suas mãos não estão encurtadas, Senhor, quando nós precisamos de Ti, pois grande é a Tua fidelidade. Te louvamos, Senhor. Nós Te louvamos, Pai. Se o sol se pôr e a noite chegar, Tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, Tu és meu abrigo. Pega suas mãos e declare: se o mar me submergir, a Tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Nós declaramos quem Ele é. Tu és
dispor e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre. Tu és, só tu és o Deus. Tu és O Deus da minha salvação. És o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Só tu és o nosso firme fundamento, a nossa rocha inabalável. Só tu és o nosso firme fundamento, Jesus. E cantamos aleluia ao teu nome. Aleluia, aleluia. Erga suas mãos, erga sua voz e declare aleluia, aleluia ao Rei dos Reis, aleluia a Jesus, aquele que estende as suas mãos para nós, aquele que não nos rejeita, aquele que nos traz à mesa com Ele. Aleluia, aleluia, aleluia. Se o mar me submergir, a mão dá pra respirar e me faz sobre as águas. Oh, tu és Senhor, só tu és o Deus da minha salvação. És o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Como um grande coral, vamos declarar novamente aleluia. Erga sua voz. Ale. Nós nos juntamos, Senhor, ao grande coral celestial nessa noite e te exaltamos e declaramos aleluia, 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 a minha voz, se o mar me submergir, a tua mão respirar me faz andar sobre as águas. Declare quem Ele é para você. Declare que só Ele é. Tu és o Deus da minha salvação. És o meu
a Jesus nessa noite. Só Tu és digno, Senhor, de receber toda a honra, toda a glória e todo louvor. Você pode fazer melhor, porque é pra Ele. Só Tu és digno, aleluia. Só Tu és digno, Senhor, de todo louvor, de toda honra, de toda exaltação. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Cantamos a Ele, ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real. A Ele ministramos o louvor, coroamos, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo nosso ser a Ti. Vamos juntos ao único que é digno de receber consagramos todo o nosso ser a Ti. Coroamos, coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Consagramos todo o nosso ser a Ti. A honra, a força e todo o poder a Ele. Somente a Ti, Jesus.
somente a Ti, Senhor. Receba, Senhor, a adoração da Tua igreja nessa noite, a honra, te exaltar, glória. Temos vamos à Tua presença nesse lugar. E o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. Aplauda aquele que é digno, aplauda aquele que é exaltado. Por Ti eu vou clamar, pois tudo vem de Ti e tudo está em Ti. Por Ti vou caminhar, Tu és a direção, o sol a me guiar. Por Ti eu vou clamar, pois tudo vem de Ti e tudo está em Ti. Por Ti vou caminhar, Tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, Teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir nova manhã preparado pra mim. Pega suas
meus sonhos, areia não vai enterrar, porque a vida recebi ao te encontrar. Aplauda o Senhor nessa noite. Aleluia. Bom, vamos lá. Hoje é o dia da visão. Nós estamos numa série de mensagens. Nós falamos sobre novo poder com o pastor Ed. Nós falamos sobre nova família com o pastor Jacques. Nós vamos falar, nova identidade comigo, nova família com o pastor Jacques. E hoje nós vamos encerrar o mês de fevereiro com essa mensagem, né? Novo propósito, tá? Deus colocou no meu coração, pôs no meu coração esse encontro para nós falarmos e fecharmos sobre o novo propósito, sobre a igreja de duas asas. Nós estamos vivendo uma atmosfera, um mover de Deus desde o comecinho do ano passado, onde nós começamos a falar sobre discipulado intencional. Foram mensagens, foram reuniões, foram encontros, estabelecemos os GPs, começamos os GPs, e ali desbravando. E aí nesse ano de 2026, nós estamos percebendo que é uma continuação muito profética. O ano 2025 foi o ano do discipulado, 2026 o ano da frutificação, ok? E a palavra-chave desse ano é permanecer. Quem permanece dá fruto, né? E eu acredito que você e eu queremos frutificar sempre, dar fruto ao Senhor. E fruto significa ser salvação, santificação, né? Amá-lo, ter compromisso com Ele, com aquilo que Ele ama, que é a presença dEle, que é as pessoas, que é a palavra de Deus. Nós vamos frutificar em todas as áreas. E nessa noite especificamente, para toda a igreja, toda a liderança unida, todos os GPs reunidos, não é? Nós temos que entender que toda celebração dominical, toda celebração coletiva é um envio para que você, discípulo, saia amanhã da sua casa com o intuito de dizer: eu vou encontrar alguém que precisa de Jesus, eu vou falar de Jesus para alguém, não é? Eu vou estar ali pronto para falar de Jesus para alguma pessoa, não é? Aí tem os encontros do GP. Aí você tem a reunião coletiva aqui da igreja, e depois você vai se encontrar com o seu grupo, onde você vai ver ali pessoas que você lidera, vai perguntar da semana, vai ter um tempo de lanche, vai ter um tempo de testemunho, vai ter um tempo do estudo, vai ter um tempo de oração. Pensam demais. Se você ainda não participa de um GP, você precisa participar, e nós estamos fazendo de tudo, não é, para colocar os grupos, né, onde estão, os bairros que estão, né? Nós estamos tendo a escola de líderes para preparação dos líderes, né, dos GPs, enfim, nós estamos neste movimento. Eu gostaria muito que você abrisse a sua Bíblia em Efésios capítulo 4. De verdade, eu não ia ler esse texto, mas hoje no GP, ali no TPL, com os líderes e colíderes de GP, Deus moveu meu coração, me trouxe para me introduzir com esse texto. Efésios capítulo 4, versículo 1, do versículo 1 ao versículo 16. Se você puder, coloque-se de pé mais uma vez, por favor, em reverência à palavra de Deus. Pode ser no seu smartphone, pode ser na sua Bíblia, não tem problema, mas acompanhe comigo, porque não está no telão, mas você vai ler junto comigo. Então providencia aí, Efésios capítulo 4. Traga a sua Bíblia, viu, amados? Traga a sua Bíblia. O smartphone é importante, você pode abrir só a Bíblia, né? É importante, mas se você quiser abrir sua Bíblia, pode abrir, não tem problema nenhum, mas traga a Bíblia, é importante demais, não é? Vamos lá. Efésios capítulo 4. Como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para com
conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. E a cada um de nós foi concedida a graça. Cada um de nós foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo. Por isso é que foi dito: quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativo muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Que significa ele subiu, senão que também havia descido às profundezas da terra? Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. 14. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá, por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Dele, todo o corpo, ajustado e unido, pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Diga amém. Pode se assentar, queridos, por favor, por gentileza, se assente. Bom, vamos lá. Novo propósito, igreja de duas asas. Eu entendo que o reino de Deus é um reino muito ordeiro, é um reino muito organizado. Deus enviou seu Filho Jesus por um propósito, por uma missão, para sermos alcançados por Ele. Deus nos fez como imagem e semelhança dEle, no seu amor, para termos o seu caráter, para imitá-lo, para vivenciarmos uma intimidade com Ele, uma rendição de coração. Ele transformou a nossa vida, Ele nos mostrou o caminho. E o reino de Deus é um reino ativo, dinâmico e sobrenatural. O reino de Deus é sobrenatural, porque nada é sobre nós, mas tudo é por causa do poder dEle, da manifestação de Deus aos homens. Então, quando Deus se manifesta em alguma situação, circunstância, trazendo cura, milagre, conversão, fazendo com que pessoas comuns sejam empoderadas pelo Espírito Santo, faz com que essa pessoa que aceita Cristo e é empoderada pelo seu Espírito, vive uma nova vida. Não vive mais segundo a sua carne, mas vive agora pelo Espírito. E aí, em Efésios, é interessante, porque nós vemos uma cadeia, uma hierarquia espiritual. Porque o texto diz que Deus designa alguns. Significa que não são todos. Designa para quê? Para ser apóstolo, para ser profeta, para ser pastor, para ser mestre, para ser evangelista. Com o fim do quê? De preparar a igreja. Então Deus levanta homens, mulheres, para serem coluna na igreja, para edificar o corpo, ensinar, servir os irmãos, para capacitar outras pessoas para a obra de Deus. Então a Bíblia diz que Deus designa alguns para estas funções chaves na igreja. Só que aí, veja bem, isso é pelo Espírito. Só que um tempo atrás, uns bons anos atrás, a igreja sofria com um clericado. O que é isso? Só alguns faziam em nome de Deus. Só que aí veio Cristo
para mostrar o sacerdócio dos santos, que é o seguinte: se você aceitou a Cristo, se você se rendeu a Jesus, pediu perdão pelos seus pecados, reconheceu Cristo como o suficiente salvador da sua vida, você foi empoderado pelo Espírito Santo, você se torna um discípulo, você se torna alguém capacitado para o evangelismo, tomado por uma paixão, por um verdadeiro encontro com Jesus. Isso transforma a gente, e tudo que é bom para nós, nós queremos transmitir para outras pessoas. Outra coisa, o segundo objetivo de hoje é reforçar a nossa identidade espiritual, como filho, como discípulo, como ovelhas do rebanho do Senhor, como ovelhas do aprisco dele. Como nós temos influenciado as pessoas, as cidades, discernir transições que acontecem, esse movimento de transição, esse movimento de mudanças são necessárias para se cumprir algo de Deus. O terceiro objetivo é alinhar a nossa mentalidade. O que nós vamos esperar deste ano de frutificação? Quais serão os nossos objetivos? Quais serão o nosso foco? Qual será o nosso foco? Os processos para passarmos para isso, etapas, a jornada, passo após passo. Porque na verdade nós não estamos preocupados, nós não estamos vivendo uma corrida de 100 metros, nós estamos vivendo uma caminhada, passo após passo. Se Deus quiser adiar o tempo, Ele é o dono do tempo, Ele faz todas as coisas. Mas nós, respeitando a nossa estrutura, nós vamos passo a passo. Tudo que nós falamos, nós estamos convictos daquilo que Deus, Ele está nos orientando. Queridos, eu não vou ter resposta para tudo, de forma absoluta, porque a gente está aprendendo junto. A gente vai aprender junto, mas com certeza, nós vamos gerar grandes expectativas daquilo que o Senhor pode fazer. E Deus está fazendo. Ele está fazendo coisas extraordinárias na sua vida. Às vezes você não está percebendo ainda. Mas Deus está fazendo. O quarto objetivo, e muito importante, é nos fazer crescer no senso do pertencimento. Porque no processo eu faço parte, eu não estou à parte disso. Eu estou vivendo o processo, e cada um tem um processo, cada um tem o seu detalhamento, as suas peculiaridades. Pessoas são pessoas. Você tem que entender que tudo que Deus quer fazer, não é fazer para algumas pessoas. É claro que Deus tem cuidados específicos, tratamentos específicos, mas eu digo que como igreja, na coletividade, Deus quer nos levar juntos, a um propósito juntos, a ganharmos pessoas juntos, a fortalecermos os nossos grupos de pastoreio juntos. Então, amados, é esse senso de pertencimento que nos traz unidade, paixão, compaixão, comprometimento pela colheita. É entender que todos nós fomos chamados para falar do Evangelho. Queridos, cada membro da igreja é um ministro, é alguém que foi alcançado pelo amor de Deus, que sua vida foi transformada, e não tem como você não pensar naquele que está perdido. Não tem como você congregar numa igreja sem pensar nos perdidos. Não tem como nós nos reunirmos domingo após domingo, se eu não quero, se eu sou indiferente com pessoas lá fora. Não tem como nós falarmos que somos igreja, se nós não nos preocuparmos com as pessoas lá de fora. Essa cadeira vazia representa uma pessoa que podia estar aqui. Uma pessoa que está precisando de esperança. Então,
Sobre o quinto objetivo, falamos 4, vamos no último, quinto: aumentar o nosso nível de compromisso. Aumentar o nosso nível de compromisso. Qual é o comprometimento que eu tenho com a visão que Deus tem nos dado? E isso nos faz sair do lugar. Isso mostra o nosso coração pastoreável. Isso mostra as nossas intenções e motivações do coração. Isso nos faz caminhar na mesma direção. Eu sei para onde eu estou. Eu sei, eu faço parte disso. Eu faço parte da minha família espiritual. Eu não estou aquém, eu estou junto. Mesmo sendo um pouco quietinho, mesmo sendo um pouco, Deus te ama assim, te usa assim. E está tudo bem. Então, eu queria orar com você. Não precisa se levantar. Mas queridos, eu tenho no meu coração algo para entregar para vocês. E eu queria que você de verdade entendesse que nós vamos subir, nós vamos avançar num outro nível. E nós não queremos que ninguém fique de fora. Ninguém fique de fora. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, lemos a Tua palavra, falamos os nossos objetivos essa noite, que é confirmar a visão, reforçar a nossa identidade, a nossa mentalidade, crescer no pertencimento e aumentar o nosso compromisso. Espírito Santo, quem convence é o Senhor. Nós te convidamos, Pai, nós te convidamos nesta reunião solene, nós te convidamos a falar conosco, a mover os corações, a tocar profundamente as nossas vidas, a cada um, Senhor, que muitas vezes se sente apático, indiferente. Toca, move, queima o coração, porque o Senhor nos chamou como igreja para fazermos a diferença. Ah, Senhor, todo o impedimento do inimigo, todo o sopro dele caia por terra. Nós denunciamos toda obra maligna. Nós não vamos aceitar a apatia, a indiferença, Senhor, porque nós cremos que o Senhor quer fazer coisas lindas, poderosas em nós e através de nós. Assim nós oramos em nome de Jesus, amém e amém. Diga amém. Amém. Está acordado? Quem está acordado, diga amém. Amém. Oh, aleluia. Uma igreja de duas asas. Isso tem mexido no meu coração, isso há muitos anos. Poxa, você está comigo aqui, a igreja nós vamos comemorar em abril 10 anos. Isso está no meu coração há muito tempo. Só que eu entendo, amados, que tudo tem um tempo. A Bíblia diz em Eclesiastes, né? Há um tempo para todo propósito debaixo do céu. E na verdade, tudo tem um tempo de maturação, um tempo onde você planta, aí você espera, porque vai depender da qualidade do solo, da qualidade da semente, da qualidade do trabalhador, né? Enfim, do tempo de chuva, do tempo, né, do tempo em si, do clima, enfim, tudo tem um tempo. Lembre-se que nós falamos que nós somos os ramos, não é? Então o pastor Jacques falou uma coisa interessante. Pastor, prazer ramo, né? Prazer ramo, tem uns ramos mais fortinhos, uns ramos mais miudinhos, mas são ramos frutíferos. Não importa se você é mais mirradinho, mas se você é saudável, você vai dar muito fruto. Se você também é troncudinho, um galho mais forte, que suporta a balança, né? Galho mais fininho não vai suportar aquela balança, né? Mas galho mais fortão vai suportar uma balança de criança, né? Você também vai frutificar. Então, o que eu quero dizer nessa noite é o seguinte: é que o porquê que isso é importante, o porquê que falarmos, verbalizarmos a nossa visão, o dia da visão é importante. E nós vamos fazer isso sempre, de forma esporádica, para nós alinharmos as expectativas. Então, por que uma igreja de duas asas? Por que nós precisamos caminhar desta maneira? Porque simplesmente foi o que Jesus nos ensinou. Também está escrito no livro de Atos, do 2 ao 47, nós lemos o livro de Atos 5:42, que diz que todos os dias, no templo e nas casas, eles se reuniam. Então não é algo novo, não é algo que eu e você devemos desprezar, menosprezar. Isso não mudou.
mas precisa ser refinado nos dias de hoje. Eu quero trazer para você aqui na nossa igreja, como família, na Casa Viva, onde você escolheu para ser a sua família espiritual, onde você entende que aqui você está crescendo, desenvolvendo os seus dons, sendo moído. A gente sempre fala da uva, para se dar um bom vinho, ela passa pela qual? Pela prensa, não é? Pelo processo de esmagamento. Pastor TJ, é isso? Fala assim? Jakes, é isso? É isso? TJ Jakes. Ele fala sobre, tem um livro que chama Esmagamento, extraordinário. Para se ter pão, primeiro você precisa ter o trigo, passar pelo moinho para sair a farinha, ok? O azeite, para se ter um bom azeite, você precisa passar, a azeitona precisa passar na prensa, para sair o azeite. Tem níveis de primeira prensa, segunda prensa, terceira prensa, ou seja, a nossa vida também precisa passar por algumas prensas, para verdadeiramente dizermos assim: eu sou um cristão, eu sou um cristão. Então, diante disso aqui, Deus com certeza tem nos inspirado. Aqui você tem sido confrontado, aqui você tem sido cuidado, esticado, aqui você tem sido enviado para cumprir aquilo que Deus quer que você seja, que você faça. Então, o primeiro estágio que nós passamos é esse processo mesmo de prensa, de esmagamento. Porque ser cristão da boca para fora, meu Deus, esse país era o país mais convertido do mundo se fosse assim. Mas ser cristão não é falar que ama Cristo. Ser cristão é realmente renunciar à sua própria vida, obedecer ao Senhor e fazer o que Ele quer. Não sou mais quem vivo, mas Cristo vive em mim, diz o apóstolo Paulo. E nós passamos por um processo chamado santificação, que aí sim nós vamos aprender como fazer. É uma escola. A igreja, ela é uma escola. A igreja, ela é um lugar não só de aula, mas é um lugar onde nós sentamos, aprendemos e vamos na prática do dia a dia ser um cristão. Por isso que cada encontro de fé é um momento de ser inspirado, motivado, confrontado e enviado. Nós passamos pela santificação, depois entendemos a missão, porque eu só posso entender a missão se eu passei pela santificação. Se eu tenho essa paixão, puxa, Jesus morreu por mim, então Ele não só morreu por mim, Ele morreu pelo meu vizinho, Ele morreu pelo meu amigo, Ele morreu pelo meu parente, Ele morreu por todas as pessoas. Então, eu passo pelo processo da santificação e entendo a missão. E o nosso objetivo aqui, amados, não é trazer peso, sobrecarga, exaustão, tirar o tempo da sua família. Não é o nosso propósito, não foi o propósito de Jesus. Mas a prioridade, ela tem que ser dele e do reino dele. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Então ninguém aqui está dizendo quer sugar você, quer fazer com que você não tenha um tempo em família. Não é isso o propósito, não é esse. Te garanto que não é esse. Mas é revermos as nossas prioridades. As nossas prioridades. Jesus, o Senhor, tem sido o primeiro. Porque se Jesus é o primeiro, o reino de Deus é o primeiro, tudo que Ele ama, nós também devemos priorizar. Então, nós também não queremos viver um ativismo, mas no caminho encontrar o propósito, sermos descentralizadores. O que eu recebo, eu compartilho. O que eu recebi, eu entrego.
Queridos, o reino de Deus nunca foi, nunca existiu para se ter acúmulo, porque o reino de Deus é um rio constante, de fonte inesgotável, que enche, que sai, que entra e sai, que entra e sai. Por isso, você e eu precisamos ser fontes inesgotáveis por causa dele. Então não adianta nós retermos nada, seja na parte espiritual, o que recebemos da parte do Senhor, financeira, profissional, ministerial, não tem nada a ver sobre a gente, é tudo sobre Ele, é tudo sobre Ele. Você não serve queridos, você não serve a mim, você serve o Senhor, e por amor ao Senhor, você submete-se a uma liderança. Eu me submeto a uma liderança, por quê? Porque eu amo Jesus, Ele é o cabeça, mas a Bíblia diz que Ele designou apóstolos, profetas, pastores, mestres e evangelistas. Se eu não consigo me submeter a uma liderança que eu vejo, que eu toco, que eu ando junto, quanto mais a liderança do Espírito Santo, quanto mais a liderança de Jesus. Deus levanta homens para ser referências para nós, e sempre vai ser assim. Deus vai levantar homens para sermos inspirados. Eu não quero que você me idolatre, eu quero que você seja inspirado pela minha vida, porque eu sou falho. Fica comigo 24 horas para você ver. Fica comigo 24 horas para você ver o tanto de, às vezes, de coisa errada, porque eu não sou perfeito, mas uma coisa eu sei, eu sou apaixonado por Jesus, pela minha família biológica, pela família espiritual, eu sou apaixonado. Então, você precisa entender isso, que não é deixar as coisas de Deus para resolver só coisas pessoais, porque todos nós temos problemas para resolver, mas quando somos confrontados pela palavra, e eu entendo a visão, eu entendo a minha missão, queridos, pode me criticar, falar mal de mim, olhar torto, pode me xingar, não tem problema, eu estou focado, e eu estou em Jesus, está tudo bem, amém, amados? Muito bem. Então nós queremos, com certeza, ser cheios da presença de Deus e compartilhar isso. E isso traz testemunho. E isso, na verdade, vai trazer o quê? Conversões. Outras pessoas que vão aceitar Jesus. E vão ser acompanhadas. Vão entender que elas não estão sozinhas. E vão entender essa paternidade de Deus sobre elas. Porque qual é o nosso chamado? É cuidar dos órfãos, das viúvas e dos necessitados. Queridos, pensa comigo, neste mundo, na nossa cidade, a quantidade de gente órfã, espiritualmente falando, perdida, é muita. As pessoas que precisam de um amparo são muitas. Por isso que tem gente que não pisa numa igreja evangélica porque foi muito ferida. Mas numa reunião informal, você convidando o seu amigo, uma pessoa que você conhece, ela vai. É numa casa? Puxa, que legal, eu vou. E aí, é um espaço curtinho de ir para casa, para a igreja. Queridos, no livro de Isaías 57:15 está escrito assim, pois assim o alto e sublime que vive para sempre, cujo nome é santo, habito num lugar alto e santo, mas habito também com o contrito e humilde de espírito, para dar novo ânimo ao espírito do humilde e novo alento ao coração do contrito. Então Deus, Ele está aqui. Deus habita no meio dos louvores, Deus está com a igreja reunida, principalmente porque você carrega a presença de Deus. Então, você vem trazer lenha, você vem trazer, ou já vem incendiado, melhor dizendo, já vem incendiado. Você não tem que vir aqui, no domingo,
para tentar pegar fogo. Você tem que chegar aqui já incendiado, já na presença de Deus. Meu Deus, o que Deus vai falar comigo hoje? No louvor, não é? Você vai, porque senão, se você e eu chegarmos com essa mentalidade de que eu vou chegar na igreja, muitas vezes com a lenha molhada, não li a Bíblia a semana inteira, não ouvi um louvor, não falei com ninguém, ai meu Deus, como eu estou frio, como eu estou ruim, meu Deus, para pegar fogo, e a gente fica. Mas quando você vem, nem que um pouquinho de brasa, aí chega em outro, aleluia, que é isso? Aí chega em outro, glória, aí vai, o fogo vai acendendo, e vai acendendo, daqui a pouco está uma labareda, e quem está frio vai ficar quente, glória. Então é isso, o conceito da igreja em duas asas, se baseia nesse versículo de Isaías 57:15, por que eu estou falando isso, queridos? Porque a igreja foi chamada para isso. A igreja foi chamada. Sabe qual é a minha busca? E onde eu posso deixar o meu maior legado? É discipular pessoas e fazer com que elas se tornem discípulos de Cristo e líderes melhores que eu. Quando eu vejo o pastor Jacques, pastor Mário, quando eu vejo aqui Alexandre, quando eu vejo aqui vários, Renan, Mate, quando eu vejo aqui Carol Cafarquio, quando eu vejo aqui Marcelo, quando eu vejo aqui vários, eu falo assim, Senhor, está valendo a pena. Está valendo a pena. Jonatas, Jura, Alexandre, Doni, deixa eu bater o olho aqui. Tá vendo quantos aqui? Everton, Fabão, Márcio, Moenéias, Jean. Deixa eu ir para a banda de cá, senão o pessoal fica com ciúme. Caio, Pedro, Giovanni, a Ana, Céia, o Daniel da Cova, aleluia, Letícia, o profeta ali sentado, Davi, toca a harpa para nós, pô, Deus, o Carol, coloca ele para tocar harpa para nós aqui, tá louco, o Chico, meu irmão, Isa, deixa eu ir para cá mais um pouco, aí eu vejo a Ju, o André, né André, irmão Marcos, Cris, Gustavo, meu pai, o Mateus, o Ariel. O Ariel mexe com o avião, então ele sabe. Se você for voar com uma asa só, Ariel, tem como não? Já tentou? Deus me livre, Maria José, né? Não dá não. Murilo, Bruno, Mário, enfim. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga assim, você é um pastor, ou se for uma mulher, uma pastora em potencial. Fala para ela aí. Deixa eu correr para você comer um espetinho. A igreja de duas asas é um retorno à igreja primitiva, a igreja que Jesus planejou. Esse é o foco da igreja de duas asas. Isso não é uma nomenclatura, queridos, porque inventamos, nada disso. É porque é de casa em casa, no templo e de casa em casa, ok? Muito bem, então a gente precisa trabalhar isso. Para ser uma igreja discipuladora, estou encerrando, nós precisamos entender alguns passos importantes, que você nunca mais vai esquecer. Nunca mais vai esquecer. O primeiro passo é você ganhar pessoas, ganhamos as pessoas para nós. Pastor, que heresia que é essa, pastor? Como é que eu vou ganhar uma pessoa para mim? Queridos, ei, você é o primeiro Jesus que a pessoa vai ver. Você é o primeiro Jesus que vai se dispor para falar com ela. Então, olha só, é através da amizade, da confiança, do relacionamento, do seu testemunho. Você é o Jesus que a pessoa vai conhecer, é o discípulo, é o pequeno Cristo que vai fazer a diferença na vida dessas pessoas. Então primeiro você ganha as pessoas para você.
devido ao seu testemunho, devido à sua vida transformada. Segunda coisa, ganhamos as pessoas para os GPs, os grupos de pastoreio. Elas ouvirão sobre Jesus. Puxa, eu amo Jesus, eu amo a casa de Deus, eu amo nas reuniões. Que reunião que você faz? Puxa, toda terça-feira nós estamos lá com um grupo, adorando a Deus, louvando, um estudo bíblico, um lanchinho maravilhoso, uma comunhão gostosa. Onde que é? É tal lugar. Eu vou com você. Nós ganhamos essas pessoas para os grupos. Terceiro, nós ganhamos essas pessoas para a igreja. E tudo bem se a pessoa for ganha para Jesus e for numa igreja próxima à casa dela, propósito cumprido. Amém? Glória a Deus. Mas nós queremos trazer para a nossa família espiritual, porque honramos isso, porque sabemos o que é a nossa família. Nós ganhamos essas pessoas para o corpo, para a comunhão da igreja. E o quarto, nós ganhamos essas pessoas agora sim para Jesus. Para Jesus. Então você percebe o processo? Elas se tornam agora extraordinários discípulos de Jesus, se conecta à vida da igreja, e agora começa a estar no GP, e começa um GP, e é enviado como líder, como co-líder, e começa um outro GP, e a coisa vai acontecendo, e uau, é esse processo. Amém, irmãos? Amém? E eu entendo que uma igreja discipuladora, e eu aprendi isso, que discipulado não é só cuidado, é evangelismo. A gente acha que eu vou discipular um irmão, eu vou dar manutenção na vida do irmão. Não, discipulado começa com ide por todo mundo e pregar o evangelho. O discipulado inicia com o evangelismo, depois torna-se cuidado. Então, é isso que a igreja é movida para fazer. Quando nós falamos de igreja de duas asas, nós não estamos falando só de estrutura interna, mas de uma missão de Deus. Não é simplesmente assim uma organização, não é uma agenda, mas é cumprir a missão de Jesus. Queridos, a gente não pode fazer separação do templo das casas. Não tem como anular o templo e ficar suas casas. Não tem como ficar só com as casas e anular o templo. Não tem como. É no templo e nas casas. Ok, amados? Não tem como ficar com só, senão vai ficar com uma asa só e a gente vai, e o avião vai cair. Mas se nós temos as grandes celebrações e temos os GPs, isso sim é bênção demais. Domingo é o dia da preparação, para nós liberarmos os discípulos para serem sal e luz aí fora. Eu garanto para vocês, para mim encerrar mesmo, eu garanto para vocês, o problema nunca foi ter grupos nas casas. Nunca foi. O problema é quando os pequenos grupos se desconectam com o corpo. Aí torna uma igrejinha dentro da igreja. É um crente lambendo a ferida do outro, falando mal, criticando. Não tem isso. Não tem isso. O que é igreja de duas asas? É o organismo da igreja, servindo em outros lugares. Nós somos uma igreja em muitos lugares. Essa é a nossa visão. Amém, amados? Então isso, eu quero encerrar com o texto. Abra sua Bíblia em Atos 2, 42, se você puder ficar de pé, por gentileza. A banda pode chegar. Atos 2, Atos 2, 42 a 47. Acharam aí? Bem? Então preste atenção. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão,
ao partir do pão e as orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Tô vendo que o pastor vai pedir um Emaús. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Significa que vai ter gente que não vai crer. Tá tudo bem. É o quê? Vamos seguir o fluxo. Mas olha só. Não. Espero que não. 45. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua Mano, tem um necessidade. monte de riff aqui, tá? Todos os dias continuavam a reunir-se no Calma aí, pátio Gu, vou e ter no que templo. aumentar aqui, eu não tô ouvindo nada que você tá falando. Partiam pão em casa e juntos participavam das refeições, com Você alegria quer baixar alguma e coisa? sinceridade de coração. Isso era louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo Agora eu tô. salvos. Amém? Faz sentido. O dia da visão de hoje então. é um retorno a essa igreja. Ah, como eu sou grato pela igreja da cidade. Como eu sou grato à Batista Central de BH. Mas o meu pastor preferido é Jesus. Pastor Carlito me inspira tanto, 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 tanto. Pastor Fabiano me inspira tanto. Pastor Paulo Mazzoni me inspira tanto, 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 tanto. Mas tudo começou aqui. E quem é fiel à visão alcança o propósito. Queridos, se eu pudesse colocar a mão no coração de vocês, eu iria um por um, para você compreender o que Deus quer de nós. Na verdade, o que Deus quer de nós é um retorno a essa igreja, ao temor de ser igreja. Quantos não valorizam a igreja de Jesus, a igreja que Jesus morreu por ela? Quantos não valorizam esse ambiente onde a gente se reúne, não só para cumprir um protocolo, mas para receber de Deus e amanhã já começar a compartilhar para outras pessoas? O texto diz, eles se dedicavam. Sem dedicação não há mudança. Todo domingo, nós estamos reunidos aqui para dizer, olha, seja mais íntimo do Senhor, busque mais a presença de Deus, foque em Jesus, foque em Jesus. Não deixa problemas pessoais, não deixa problemas te roubarem o propósito, porque Jesus te ama, Jesus morreu por você. Nós queremos ser cada vez mais uma igreja bíblica que se dedica ao Evangelho, que se dedica na igreja, de casa em casa. E é lindo de ver homens e mulheres sendo usados por Deus, dizendo, eis-me aqui, Senhor. Quem sabe você está aqui hoje à noite e Deus está falando com você já há meses. Você está aqui essa noite e você está, Deus, eu tento fugir, eu tento parar, mas eu não consigo. 2 horas para mim não é nada na semana diante daquilo que o Senhor fez na cruz. Uma reunião na semana onde vou ver os meus irmãos comer um lanche, comer um pão de queijo, comer uma broa, comer algo com os irmãos e falar do amor de Deus, não tem preço. Não posso mais dar desculpas. Igreja, onde nós estamos?
precisa voltar ao início de tudo, ao amor, ao temor, dizer: Pai, eis-me aqui, conte comigo. Eu quero ser uma igreja, Senhor, que sai pelas ruas, pelos becos, pelas empresas, pelos lugares, falando do teu amor, num elevador, numa fila de pão, Senhor, num supermercado, Deus, num posto de atendimento, seja onde for, Senhor, eu levarei a tua mensagem, eu levarei o teu evangelho, eu levarei, Senhor, o teu reino para as pessoas. Senhor, essa cadeira vai ser ocupada, Senhor, em nome de Jesus. Se você está aqui essa noite, quer pedir ao Senhor: Senhor, conte comigo nessa obra, conte comigo aqui, Senhor, para que eu possa, Senhor, ser o teu discípulo, obedecer a tua palavra. Enche o nosso coração de compaixão. Peça ao Senhor nessa hora, levante sua voz: enche o meu coração de compaixão, Senhor. Não é sobre nós, é sobre o teu reino. Venha sobre nós, nos usa, Senhor. Usa esta casa, use a minha casa, como um polo de evangelização, como um polo profético de evangelização. Senhor, usa a minha vida, usa a minha casa, Senhor. Deus, nós te adoramos, nós te louvamos, nós te bendizemos. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado, Deus, por mais uma vez o Senhor falar o nosso coração.